bem-vindos a mais um vídeo de mercado no canal da Visão Vermelha. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos dar a minha opinião sobre aquilo que é o mais recente provável reforço do Benfica. Vários meios de comunicação já o dão como praticamente fechado. Estou a falar de Malásia, ou seja, à hora que eu estou a gravar este vídeo, o jogador está muito bem encaminhado e até Fabrício Romano já deu conta de negociações muito avançadas entre os dois clubes e o próprio jogador. Portanto, não sabemos se vai concretizar ou não, ou pelo menos eu não sei se vai concretizar ou não à hora da gravação deste vídeo, mas ficam já a saber a minha opinião sobre este possível reforço do Benfica e já sabemos que quando Fabrício Romano fala e diz que está muito avançado é porque normalmente se vai concretizar. Mas isto, lá está, no futebol acaba por ser um bocadinho imprevisível. Então vamos lá e já sabem que podem nos ajudar bastante aqui no canal, seguindo ou subscrevendo ou comentando ou metendo aqui um like. A vossa ajuda é preciosa, seja ela como for. Tyler Malacia é um jogador daqui dos Países Baixos, neerlandês, holandês, como vocês quiserem chamar. É um jogador que tem 25 anos, faz os 26 anos em agosto. É das escolas do Feyenoord, aliás, ele já começou a aparecer por volta ali de 2017, 2018, ou seja, apesar de ser um jogador jovem, relativamente jovem, ou seja, tem 25 anos hoje, é um jogador já com muitas épocas assim de primeiro escalão, digamos assim. Pese embora há 500 dias que praticamente não joga, ou seja, teve uma lesão longuíssima no joelho que o obrigou a parar, fez 2 operações ao joelho, portanto acaba por ser aqui uma incógnita a nível de rendimento. Ele que era um lateral promissor dos Países Baixos, internacional pelas camadas jovens, internacional pela equipa A, uma figura de destaque no Feyenoord, chega ao Manchester United e, como podem ver aqui por baixo nos quadros do 0-0 que eu trago, fez 39 jogos na época de estreia. E depois lesiona-se com uma lesão com muita gravidade, lá está, com 2 operações e teve 500 dias sem jogar. É muito incerto, o próprio Ruben Amorim disse que é um jogador que não está em condições de fazer muitos jogos, portanto logo por aqui percebemos que o próprio treinador procura colocá-lo num clube que lhe dê minutos, que lhe dê a possibilidade de ir jogando, num nível físico se calhar mais baixo do que uma Premier League, e aí aparece o Benfica como possível interessado. Na minha ótica, o Benfica não tem em Malásia aqui uma solução de futuro. Acredito que seja um empréstimo para até ao final da época, para 6 meses, muito provavelmente até vai contemplar depois o Mundial de Clubes e tudo, mas diria que é um jogador que não vem acrescentar ou não vem para continuar. Isto porque lá está, fisicamente está muito condicionado e apesar de tudo não é um jogador muito ofensivo. É um lateral esquerdo que vai ter aqui um papel diferente de Carreras. Carreras é um jogador que assume o jogo, é um jogador que é um construtor nato e tem muito jogo ofensivo, tem golo, tem assistência, e o Malásia não é tanto esse jogador, é um jogador mais pela certa, mais de equilíbrios, um lateral esquerdo diferente. Então, voltando aqui ao jogador, já sabem, não é um jogador muito alto, está aqui o quadro, podem ver, tem 1,69m, 64kg, não é alto, não é possante, é um jogador que sempre que procura o jogo e vão vendo aqui estes melhores momentos do Malásia, que na época de estreia, isto é a época de estreia, ou seja, ele este ano só fez 8 jogos e muito pouco minutos, ou seja, Ruben Amorim está à procura de lhe dar alguns minutos, mas sem sucesso. É um jogador que procura a bola sempre junto ao corredor. Carreras, por exemplo, tem esta variabilidade de jogar ou no corredor, ou junto à linha, ou por dentro no corredor central. Muitas das vezes, Malásia não tem essa capacidade, procura sempre zonas exteriores. E depois, como podem ver aqui por baixo, o valor vem a descer, mas também tem muito a ver com os 500 dias de paragem devido à lesão. Neste momento vale 15 milhões, o máximo foi 22 milhões. Ele também já jogou aqui como médio esquerdo num sistema de 3 centrais, pronto, por aí fora. Aliás, é assim que o Manchester joga agora e é aí que Ruben Amorim já o colocou, mas também já o colocou como defesa central pela esquerda. Portanto, acaba por ser aqui um jogador que neste momento a Inglaterra está aqui a tapar buracos, digamos assim, no sistema de Ruben Amorim, que ainda não tem as soluções todas ao seu dispor. Depois aqui nesta figura geométrica que lhe atribui aqui as suas características. Reparem que não há aqui golos, duelos, também não é um jogador muito combativo, mas depois são ações defensivas onde ele se destaca. Ou seja, lá está, não podemos contar com o Malásia para ser um jogador extremamente ofensivo, criador de oportunidades, assistente, não é tanto isso. É um jogador que, apesar de ser um defesa esquerdo, holandês que é um futebol muitas vezes ofensivo, é também um jogador mais defensivo do que outra coisa.
Ora, aquilo que eu vos estava aqui a dizer, ou seja, o Malásia neste momento tem aqui 25 anos, acaba por ser um jogador que tecnicamente é interessante, ou seja, não é um jogador limitado, não é um mau jogador. A questão aqui prende-se mais com a questão física e se encaixa ou não nas ideias de Bruno Lage, ou seja, todos os laterais que são mais defensivos do que ofensivos, diria que numa equipa como o Benfica vão ter poucos desafios em que vão ser muito úteis, ou seja, há aqui os jogos grandes, jogos de Liga de Campeões ou contra os maiores rivais, podem ser jogadores muito interessantes. Tudo o resto acaba por ser aqui saber a pouco, porque 90% dos jogos do Benfica são a atacar, ou seja, ter aqui um jogador que defende mais do que ataca pode fazer ou não sentido, na minha opinião, acaba por não fazer sentido. Mas podemos ver aqui, ele tem aqui 9 jogos esta temporada, fez apenas 300 minutos, portanto isto dá muito pouco em média por jogo. Podem ver aqui que também nunca faz os 90 minutos até ver, ou seja, e a esperança do Manchester United é colocá-lo no Benfica para que ele venha a fazer um dia e logo daqui fazer uma prova dos 9 a ver se o jogador consegue chegar a esse patamar ou não. Veremos se ele chega a esse patamar ou não, porque também, se não fizer 90 minutos, também a verdade é que se for só para fazer descansar o Carreras, é uma ajuda, mas não é propriamente isso que se procura. E depois aqui na sua carreira, como podem ver, ele estreou-se logo aqui em 2017, 2018 no Feyenoord, teve 14 jogos, depois teve 19, foi por aí fora. Ele também já teve algumas lesões que eu já vos vou mostrar, mas reparem, não é um lateral com muito golo, mesmo a nível de assistências, as épocas mais fortes são depois aqui, já em 19-20 e depois em 21-22, que é a época que o leva para Manchester. Em Manchester, na época de estreia, faz 39 jogos, dos 39, 0 golos, 0 assistências. Portanto, confirma-se que não é um avançado, não é um lateral com capacidade para jogar em espaços muito avançados no campo, não é um lateral com essa decisão, essa capacidade ofensiva. E lá está, isso é algo que me deixa com o pé atrás, mas veremos, primeiro do que tudo, se ele está em condições físicas para ajudar. Depois aqui esta questão física que eu tenho vindo a reforçar ao longo do vídeo, e temos aqui a amostra daquilo que impactou na vida do jogador ou na carreira do jogador. Foram 500 dias, foram 2 operações ao joelho, já sabemos que os joelhos é a lesão talvez mais grave para um jogador de futebol, dentro daquelas que são mais comuns é a lesão mais grave para um jogador de futebol, e sabemos que muitas das vezes condiciona a capacidade do jogador, ou seja, muitas das vezes um jogador que até era bastante válido, bastante capaz, com muita qualidade, quando regressa já vem a metade ou a um terço daquilo que ele oferecia antes da lesão, e isto é aqui a grande incógnita neste jogador. Depois, se andarmos épocas para trás, reparem que a lesão foi em 23-24, em 22-23 não teve lesões, 21-22 teve ali 13 dias, depois 4 dias, ou seja, não é um jogador com grande histórico de lesões e temos que recuar até aqui uma lesão na anca em 19-20 para ter aqui 95 dias e depois 18-19, 54 dias também com alguns problemas físicos. Portanto, diria que é um jogador aqui com algumas lesões, mas nada de muito grave, 8 dias, 3 dias, 4 dias. Depois tem ali 2 maiores no início de carreira, quando era muito jovem ainda, e depois, mas que não se vieram confirmar depois daí para a frente, e passou-se anos até ter aqui uma lesão grave num joelho, mas isso é um impacto, é uma entrada, é uma torção num treino, isso é uma coisa que pode acontecer. Pode realmente acontecer e depois já não há volta a dar e o jogador perde bastante qualidade. Vamos aqui socorrer-nos do parceiro dos vídeos aqui que vos trago, que é a Goalpoint, e há aqui um comparativo para termos uma ideia sobre Malásia e Carreras. Ou seja, Carreras, como podem ver, tem mais passos-chave, ou seja, é um jogador que claramente tem acrescentado muito ao jogo do Benfica, claramente tem um jogo ofensivo. Podia ser mais eficaz, principalmente ali no último passe, mas é um jogador que se envolve muito bem no jogo ofensivo do Benfica. Conduções progressivas, como podem ver, também progride muito mais com bola do que o próprio Malásia. Ou seja, aqui confirma-se que, apesar de tudo, não é que seja falta de qualidade, mas é a diferença de características. Malásia é mais limitada a nível ofensivo do que Carreras. Por outro lado, por exemplo, tem aqui os tackles tentados superior, ou seja, lá está, estas ações defensivas acaba por ser aquilo que distingue Malásia. É um jogador que defensivamente mostra-se aqui mais seguro. Convém referir que estamos a falar aqui da época mais regular, é aquela época dos 39 jogos que Malásia fez no Manchester United. Depois reparem, pronto, lá está, a percentagem de sucesso acaba por fazer mais tackles, mas o sucesso até acaba por ser menor do que os de Carreras, e depois as interseções tem mais do que Carreras. Depois tem menos golos, menos assistências.
Portanto, são jogadores de perfil diferente. Um mais defensivo, mais equilíbrio, o outro mais construtor, mais criador, com mais capacidade de desequilíbrio e muito importante no esquema do Benfica. Diria que não há aqui grandes dúvidas. Caso venha Malásia ou não venha Malásia, depende de quando é que vocês estão a ver o vídeo e depende também de se é confirmado ou não, mas caso Malásia chegue ao Benfica, Álvaro Carreras, seja pela questão física, seja por aquilo que entrega, vai continuar a ser o titular do clube. E agora, venho aqui ao SofaScore para vos trazer mais alguns dados sobre este jogador. Ou seja, eu não quero de alguma forma estar aqui a assustar quanto à falta de qualidade de Malásia, porque eu acho que ele tem alguma qualidade. Não é propícia a um clube que joga tanto tempo de forma ofensiva, e isto pode ser aqui um bocado contrassenso porque o Feyenoord também joga assim, mas convém frisar que o Benfica, apesar de tudo, acaba por ser um campeonato, ou acaba por estar inserido num campeonato diferente do Feyenoord. Ou seja, o Feyenoord joga na Eredivisie e nós vemos que lá existe muito mais espaço para jogar, o jogo é muito mais aberto. O Pavlidis fazia 80 golos na Eredivisie. Há vários jogadores que no campeonato neerlandês eram completamente diferenciadores e depois quando têm chegado a Portugal, por exemplo, e que não conseguem fazer tanta diferença, ou por exemplo o Anthony na Premier League. E isto acaba por ser transversal a quase todas as ligas. Há talento na Liga Holandesa, há sim senhor, mas depois quando se transfere para fora do campeonato holandês, os jogadores sentem dificuldades, e temos por exemplo o exemplo de Coxo também. No Benfica ele vai jogar contra muitos blocos baixos, pouco espaço, e essa falta de criatividade acho que faz com que ele não se enquadre tanto no perfil que deveria ter sendo jogador do Benfica. Contudo, quero-vos trazer aqui alguns outros números. Reparem que na Premier League ele acabou por fazer poucos jogos, ou seja, 3 jogos, 2 a titulares, uma média de 33 minutos, num total de 99 minutos por jogados, e dá aqui uma média de 33 minutos por jogo. Acaba por ser realmente curto. E depois reparem aqui nestes dados, a minha câmera vai estar aqui à frente, mas eu vou tentar-vos, para dar a ideia, serve perfeitamente, que é, reparem aqui nestes dados do ataque, em que o Malásia tem corrida zero. Para dados de critérios ofensivos, é corrida zero, não é propriamente um jogador que contribua. Depois, claro, de passe, obviamente ele vai ter passe, porque o jogo é feito assim, mas depois tem aqui alguns números a nível defensivo, e mesmo sem serem impressionantes, mas isto também acaba por ser normal, porque estes números são desta época, e esta época ele anda a jogar 5 minutos, depois 10 minutos, depois 45 minutos, depois 5 minutos outra vez, anda a tentar aqui ganhar algum espaço com o Ruben Amorim, que não vai acontecer. O próprio treinador já falou sobre isso, que é um jogador que vai ter a vida muito difícil, porque no máximo poderia jogar como central pela esquerda, não é a posição ideal para ele, e teria que ser assim meio que trabalhar nessa posição, porque ele, como ala no sistema de Amorim, que quer autênticas motas para trás e para a frente, e lembramos, por exemplo, que adaptou até o Kenda nessa função, porque ele quer realmente essa dinâmica ofensiva nos alas, e o Malásia não lhe dá. Portanto, ele disse claramente que ia ser muito difícil para o Malásia jogar com ele, jogar no Manchester United. Portanto, vemos que estes números acabam por ser influenciados por 500 dias de paragem, mas enquanto que ofensivamente não há números, defensivamente há aqui alguns e também não são impressionantes. A análise está feita, portanto não há aqui grande expectativa quanto a Malásia. É um jogador que tecnicamente cumpre, é um jogador que ofensivamente não entrega, defensivamente consegue ser bastante competente, é também um jogador que na minha opinião não tem o perfil para ser o lateral do Benfica. Pode fazer render aqui claramente aquilo que é as ausências de Carreras, pode, claro que sim, mas imaginemos que Carreras se lesiona ou está 3, 4 jogos fora por algum motivo. A questão aqui é que não, o Malásia não vai entregar a mesma coisa, é bastante mais limitado tecnicamente e ofensivamente. Depois dizer também, comparativamente com o Best, parece-me a mim que Bruno Lage nunca viu o Best como um lateral esquerdo para o Benfica. Ou seja, ele chegou até a falar que estava no lote de avançados, porque ele via-o como extremo esquerdo. Portanto, eu diria que aí, ok, Malásia é claramente um defesa esquerdo. É claramente um defesa esquerdo. E os seus aspectos técnicos, ele liga bem por zonas interiores, não vai para zonas interiores, mas consegue encontrar os colegas nessas zonas interiores. Pode até ajudar aqui e ali em zonas, na construção do clube, a sair de pressão. Mas pronto, mas diria que não, no global não é uma compra que me entusiasma, não é uma compra que eu acho adequada.
mas certamente que vocês aqui nos comentários também vão dar a vossa opinião e as suas opiniões. Portanto, diria que da minha parte está feito. Já sabem, se gostam deste tipo de vídeos é só clicar aqui no subscrever, no like, no comentário, onde vocês quiserem. E estamos aqui até ao próximo vídeo do próximo reforço. Até breve.